dando início a uma nova história. Castelos de Areia, escrito por Américo Simões. Todo o amor é sagrado. Na infância, Hugo conhece Christopher, o qual se torna seu melhor amigo. Apaixonados pelo futebol, ambos logo se revelam dois futuros craques. Tudo vai bem até que a mãe de Christopher cisma que Hugo é gay e obriga o filho a se afastar do rapaz. Acuado pela mãe, Christopher se casa para lhe dar o neto que ela tanto deseja ter e esconder os seus verdadeiros sentimentos pelo querido amigo de infância. Nesse interim, Hugo é contratado por um time profissional de futebol e se torna um dos jogadores mais famosos do mundo, causando inveja àquele que um dia foi o seu melhor amigo. Todo o amor é sagrado. Fala da dificuldade que muitos têm, especialmente os pais, em aceitar as diferenças dos próprios filhos e os danos irreversíveis à alma humana, quando o próprio ser humano não se aceita como é e faz de tudo para esconder, até de si mesmo, a sua verdadeira essência. Uma história tocante, instrutiva e importante para todos num mundo onde a diferença impera e deve ser aceita cada dia mais, em respeito à tolerância e à diversidade. Cedo ou tarde, precisamos aprender que todo amor é sagrado. Primeira parte: Castelos de Areia. Parte 1. A vida sempre continua. Cícero Santana foi um dos muitos brasileiros que partiu para o exterior na busca de prosperidade. Escolheu Sydney, na Austrália, para realizar o seu sonho e foi lá que ele conheceu Caroline Martini. Numa esplêndida noite de verão, apaixonaram-se, casaram-se e 9 meses depois nascia o filho do casal, Hugo, cujos olhos azuis pareciam dois topázios valiosos. A criança se tornou a alegria dos pais e o colírio para os olhos cansados dos avós paternos. Veio então o acidente de carro. Cícero morreu na hora. Caroline sobreviveu, ainda que em estado grave. Foi o dia mais triste para todos que amavam o casal. Hugo, com 4 anos de idade na ocasião, não fazia ideia do que realmente havia acontecido aos pais. Só quando Caroline se mostrou mais forte para deixar o hospital e voltar para casa é que ela soube do que realmente havia acontecido ao marido. Desde então, despertava na madrugada, gritando, desesperada, fazendo com que os seus pais corressem para o quarto e procurassem acalmá-la com palavras de fé, nas quais nem eles mesmos acreditavam mais. O que mais doía em Marta e Amadeu Martini, pais da moça, eram os olhos da filha, olhos de névoa, olhos de perda, como se ela estivesse sempre olhando para trás, procurando por algo que já não existia mais. Saudades, dor e indignação perpetuaram-se pelos meses seguintes, agravando o delicado estado de saúde de Caroline. Com a sua morte, o pequeno Hugo ficou sob a guarda dos avós, que eram os únicos parentes que restavam a ele no país em que viviam. O avô tinha alma de anjo, pois todas as noites, mesmo morrendo de sono, era capaz de ler uma história infanto-juvenil para o neto. Vovô, disse o menino certa vez, o senhor me disse que o papai e a mamãe estão no céu, não disse? Amadeu, muito pacientemente, respondeu: sim, Hugo, estão com Deus. Tá. Por que então eu olho para o céu e não os vejo? Só há nuvens, passarinhos, aviões, estrelas. Amadeu achou graça. Hugo, meu neto,
O céu onde o seu pai e a sua mãe estão não é exatamente esse que vemos acima de nossas cabeças. É um lugar onde os nossos olhos não podem alcançar. Hum. O menino fez uma careta e quis saber. O papai joga futebol lá? Amadeu tornou a achar graça do pequeno. Eu não sei, Hugo. Sinceramente, eu não sei. Se um dia o reencontrarmos, perguntamos a ele, está bem? Está bem. Hugo se mantinha curioso para saber, com maiores detalhes, como era o lugar para onde o pai e a mãe haviam ido e do qual, segundo seus avós, não voltariam jamais. Naquela noite, ao voltar para o quarto, Amadeu Martini encontrou a esposa esperando por ele, com a mesma face de derrota e tristeza pela perda de sua filha. Anime-se, mulher. Ela agora está com Deus. Isso não é certo, Amadeu. Não é. Nós é que tínhamos de ter morrido primeiro, não ela. Nem o nosso genro, que era também tão jovem. Aconteceu. O que se há de fazer, Marta? Só nos resta aceitar a vida como ela é, nas suas alegrias e tristezas, lembrando sempre que haverá dias alegres e outros tristes, ou até mesmo mais tristes do que já passamos anteriormente. Nossa filha era tão jovem, Amadeu, tinha a vida toda pela frente. Você acha que eu também não sofro por isso? Eu sofro sim. Mas eu procuro seguir em frente, pois essa é a minha única melhor escolha. Prosseguindo, eu penso ser mais servil a Deus. Além do mais, Marta, a nossa filha nos deixou um neto, um garoto de ouro. Temos de nos manter fortes e saudáveis para criá-lo, instruí-lo, substituirmos os pais que ele perdeu tão cedo. Quantas e quantas mães abandonadas pelo marido não têm de ser pai e mãe de seus filhos ao mesmo tempo? Muitas. E fazem isso dignamente. É melhor do que se sentar num canto qualquer e chorar a ausência do cônjuge ou praquejar a sua partida. Entendeu, meu amor? Ele se aproximou da esposa, envolveu-a num abraço carinhoso e concluiu: Nossa filha e o nosso genro não mais estão conosco, isso é fato. É triste, mas é a realidade. Aceitamos como ela é e cuidemos com carinho do nosso neto Hugo, sendo seus avós e pais ao mesmo tempo. Desse dia em diante, Marta Martini procurou se inspirar nas palavras do marido, para se manter forte e dedicada ao neto. No íntimo, porém, ela continuava acreditando que a vida era uma ladra de almas, sempre disposta a levar todos para a sepultura, sem pesar os bons e os maus. Desde a perda de sua filha, ela nunca mais voltou a tingir o cabelo, que logo se tornou grisalhos, quase por completo. Não havia mais vaidade nem a vontade de viver de antes. Restava apenas Hugo e Amadeu, quem ela tanto amava e pelos quais ela tinha de sobreviver. Por muitas vezes, o espírito do pai do menino visitava o garoto e o abençoava, enquanto ele, adormecido, sonhava em paz. Quando acordado, Hugo por muitas vezes podia ver o espírito do pai, visão que muito o alegrava e para o qual contava, sempre com muito entusiasmo, a respeito de suas brincadeiras favoritas e proezas que aprontava com seu avô. O espírito da mãe do garoto também acompanhava o marido em suas visitas. Diante do pequeno, Caroline pedia a Deus que iluminasse os seus passos e lhe desse força e estrutura necessária para enfrentar todos os obstáculos que ele teria ao longo da vida, saindo vitorioso de todos eles. O casal sempre voltava para o mundo espiritual, certo de que o filho, aos cuidados de Marta e Amadeu, estaria sempre em boas mãos. Amadeu
da sala onde se encontrava lendo ou assistindo TV, escutava o neto conversando alegremente com o que lhe parecia ser um amigo invisível, fruto de sua imaginação fértil, já que o menino vivia praticamente o dia todo à sombra do avô. Marta passou a chamá-lo de Senhor Sombra, provocando risos no casal. Aos olhos da criança, o avô se tornara, sem dúvida alguma, a pessoa mais importante de sua vida. O cara mais legal, mais amigo e carinhoso, tornara-se definitivamente o pai ideal para ele. Certo dia, Amadeu levou Hugo para conhecer a biblioteca do bairro onde moravam, em Sydney, na intenção de despertar seu interesse pelos livros que tanto poderiam lhe fazer companhia e levá-lo ao conhecimento. Meu neto, explicou Amadeu carinhosamente, cada livro que você vê aqui já foi o melhor amigo de um homem. Melhor amigo, vovô? Sim, os livros têm esse poder. Fechados parecem meros objetos, um tijolo frio e sem vida. Mas quando abertos e lidos, ganham alma e nos transmitem conhecimento e fascínio. Toda vez que você se sentir só, procure um livro para ler e você compreenderá o quão maravilhoso eles podem ser para a sua vida. E o menino voltou a olhar com redobrado interesse para os corredores do lugar, formados por estantes repletas de obras literárias. A magia do local havia se incorporado a ele. Mais alguns passos e um livro surrado e desgastado pelo tempo, que se destacava timidamente no canto de uma das estantes, chamou a atenção de Hugo. Com muito cuidado, ele o pegou, como se fosse algo muito delicado e precioso. Era uma antiga versão ilustrada de um dos contos mais marcantes dos irmãos Grimm. Posso ficar com esse, vovô? Perguntou, olhando com interesse para Amadeu. Pode sim, Hugo, mas é só por alguns dias. Depois terá que devolvê-lo aqui para que outro garoto como você possa lê-lo. Numa biblioteca como essa, emprestam-se os livros por um período de tempo. Depois os devolvemos. Diferente de uma livraria onde você compra um livro e fica com ele pelo resto de sua vida se quiser. O menino pareceu entender. Partiu dali levando o livro emprestado debaixo do braço, com um sorriso triunfante nos lábios. Naquela noite, Amadeu pretendia ler apenas algumas páginas do livro em questão, mas Hugo, de tão empolgado, insistiu para que ele o lesse até o final. Desse dia em diante, Hugo nunca mais haveria de se distanciar da magia que a literatura propiciava a todos, algo que, no futuro, ser-lhe-ia de extrema importância para o seu equilíbrio emocional. Parte 2. O despertar de uma grande amizade. Aposentado antecipadamente por problemas de hérnia de disco, Amadeu Martini sugeriu à esposa uma mudança de cidade, para que pudessem respirar novos ares e, quem sabe, amortizar um pouco a tragédia que tanto marcava suas vidas. A ideia era de se mudar para uma cidade litorânea, pequenina, mas extremamente aconchegante. Vai ser bom para o nosso neto, Marta. Um lugar de praia, cheia de sol, vida, ar puro. Vai ser também excelente para nós. Foi mais pelo marido do que propriamente pelas razões que ele lhe apresentou que Marta Martini aceitou a sugestão. Em menos de um mês, eles venderam a casa onde viveram até então em Sydney e compraram uma em Mona Valley, para onde se mudaram com Hugo, que estava verdadeiramente empolgado com a mudança. A cidade praiana oferecia uma boa escola, um modesto hospital, uma infraestrutura considerável para os idosos,
além de praias lindíssimas e muitos peixes e frutos do mar para se alimentarem à vontade. Na cidade vizinha, a 20 quilômetros dali, havia até cinema e um mini shop para diversão. A nova casa era modesta, mas completa. Havia uma ampla sala acoplada à copa, uma cozinha planejada, 3 quartos de tamanho considerável, com guarda-roupas embutidos, 2 banheiros, um lavabo e garagem para os 2 carros. Visto que Hugo estava louco para conhecer a praia, Amadeu o levou em primeira instância, deixando para depois o que ainda tinha de fazer em sua nova morada. Diante da vastidão do mar, os olhos do menino brilharam maravilhados, como se estivesse diante de um mundo mágico dos desenhos animados. Ei, Hugo! Chamou Amadeu, sentando-se na areia. Vou lhe ensinar a montar um belo castelo de areia. O garoto se empolgou, sentou-se ao lado do avô e se pôs a ajudá-lo na construção. Ficou bom, não ficou? Perguntou Amadeu assim que deu seu toque final na obra de areia. Lindo, vovô, muito lindo. Nossa vida, filho, é feita de muitos castelos de areia. Lindos como este, porém, cedo ou tarde, desmoronam com a maré alta. Aos 7 anos de idade, Hugo não pôde entender o quão profunda Amadeu havia sido com suas palavras. Só mesmo no futuro ele voltaria a se recordar daquilo, absorvendo realmente o seu significado. Podemos jogar bola agora, vovô? Perguntou o garoto, pondo-se de pé. Uma coisa de cada vez, Hugo. Ainda tenho muito para pôr em ordem lá em casa. Não posso deixar sua avó cuidando de tudo sozinha. O menino fez beiço. Depois a gente joga, prometo. Hugo reanimou-se no mesmo instante. Um dia, Amadeu decidiu levar Hugo para ver os pescadores, que muito antes da cidade se espreguiçar, lançavam suas redes ao mar para fazer dos peixes que apanhavam o seu sustento e alimento. No mar australiano se pescam bacalhau, slipe, saratogas, arenques, percas gigantes, atuns, dentre outros tipos, todos muito saborosos, assados ou cozidos. Diante dos peixes saltitantes nas redes, Hugo teve a impressão de que eles iriam voar. Ei, Amadeu, é seu filho? Perguntou um dos pescadores que já havia feito amizade com Amadeu. Não, ele é meu neto. Opa! Esse menino, quando pega uma bola, transforma-se imediatamente num craque, explicou Amadeu, todo orgulhoso. Puxou ao pai dele, que era brasileiro. Essa raça parece que já nasce com a bola no pé. O sujeito concordou sorrindo e admirando o Hugo, que se sentiu muito importante diante do seu olhar. Quando mais um dos peixes saltou para fora da rede, o garoto tentou pegá-lo, mas ao vê-lo se debatendo todo, recuou, fazendo uma careta de nojo. Amadeu rapidamente tomou a iniciativa de devolver o peixinho para o seu devido lugar. Pronto! Exclamou, abrindo um novo sorriso para o neto. Os olhos azuis de Hugo voltaram a brilhar, tamanho o orgulho que sentia do seu avô. Foi então que Amadeu avistou um menino, não muito longe dali, sentado na areia com um olhar triste e solitário. Ei, Hugo, veja, um amiguinho, vamos até lá falar com ele? Hugo se empolgou no mesmo instante. Ao se aproximarem do garotinho, Amadeu, com sua simpatia de sempre, falou: Olá, eu sou Amadeu e esse é o Hugo, meu neto. O pequeno olhou timidamente para o recém-chegado, sem conseguir encará-lo por muito tempo. Olá, falou Hugo, simpatizando-se com o menino. O garoto também lhe endereçou um olhar apático e nada respondeu. Na esperança de quebrar o gelo entre os dois, Amadeu sugeriu: Ei,
Por que vocês não montam um bonito castelo de areia? Assim entretenho o tempo, enquanto eu me atrevo a lançar o anzol no mar para que, quem sabe, pescar um peixinho. O Hugo adorou a ideia. O menino se manteve o mesmo, totalmente apático. Hugo não se importou, sentou-se ao seu lado e começou a juntar areia para fazer o que Amadeu o havia sugerido. Foi meu avô quem me ensinou, explicou todo empolgado. Ele constrói cada castelo bonito. Ele também joga bola comigo. É muito esperto, gosto muito dele. Você tem avô? O menino olhou de relance. Hugo sorriu para ele e resolveu matar a sua curiosidade. Você não fala? O garotinho fez uma careta. Fala ou não fala? Insistiu Hugo, atento aos seus olhos azuis, tão azuis quanto os seus. Finalmente o pequenino reagiu. Falo, falo sim. Que bom! Como você se chama? O garoto novamente se mostrou tímido. Não tem nome? Tenho sim. Então diga. Meu nome é Christopher. Olá, Christopher. Você veio sozinho até a praia? Não, eu estou com o meu pai, aquele ali, ó. Qual deles? Aquele de short branco e boné laranja. Ah, ele é pescador. Também. E o seu pai, cadê? Hugo apontou para o céu. Está lá. No céu? É, pelo menos é o que o meu avô e minha avó sempre me dizem. O menino continuou sem entender. Meu pai morreu num acidente, a minha mãe logo depois. Sou criado pelos meus avós, pais da minha mãe. Ah! Christopher continuou sem entender muito bem as palavras do Hugo, mas fingiu que sim. Eu moro só com meu pai. Minha mãe mora noutra cidade. São divorciados, sabe? Hugo também não entendeu muito bem o significado daquilo. Christopher perguntou a seguir: Você sente falta da sua mãe, Hugo? Eu sinto falta da minha. Eu também sinto. E os dois voltaram a se concentrar no céu, admirando as poucas nuvens embranquiçadas ao longe. A seguir, Hugo perguntou empolgado: Você gosta de futebol? Eu adoro. Meu pai jogava um bocado. Ele era brasileiro. Veio para a Austrália tentar a vida e conheceu a minha mãe. De tão fanático por futebol, acabou me estimulando a jogar. Em Sydney, eu frequentava uma escolinha de futebol para crianças. Posso ensiná-la a jogar se quiser. Topa? Pode ser. Ei, chamou Hugo, voltando a atenção para o que fazia. Me ajuda aqui. Vamos fazer desse castelo de areia o mais bonito que você já viu. Christopher finalmente se empolgou com a ideia, e desde então ambos ficaram se divertindo um com o outro. Quando o pai de Christopher ali chegou, Amadeu foi se apresentar a ele. Charles Cornell era o nome do sujeito. Os garotos poderão ser bons amigos, falou Amadeu animado. Ah, sim, respondeu Charles cordato. O Christopher está mesmo precisando de amigos. Vive comigo praticamente o dia todo. Hugo sorriu para o avô, apreciando novamente as suas palavras. Minutos depois, os meninos se despediram, prometendo se rever assim que possível. Naquele dia, Christopher Cornell voltou para casa sentindo-se mais feliz. Ter Hugo como amigo seria muito bom para ele que vivia tão solitário com o pai que na maioria das vezes não tinha paciência alguma com ele. Sônia Mendoza, mãe do pequeno Christopher, mudara-se para Sydney em busca de melhor oportunidade de trabalho e salário. O dinheiro que Charles ganhava consertando e polindo os cascos dos botes, barcos e lanchas da região nunca fora o suficiente para ela, que queria uma vida mais farta e numa cidade mais atraente. Não naquele lugar que para ela era como o fim do mundo.
Sônia queria também um marido muito melhor do que Charles, o qual sempre considerou pobre de espírito, pobre de ambição, pobre em todos os sentidos. Em sua opinião, um homem sem ambição era um inútil. Ao pedir o divórcio para Charles, ele de raiva exigiu que Christopher ficasse morando com ele, mesmo depois de ela se estabilizar na metrópole. Essa era a sua condição, caso contrário, ele não assinaria os papéis. Ter de se separar do menino, filho único, razão total do seu afeto, seria extremamente doloroso para Sônia, mas ela acabou concordando com Charles para se ver livre dele o quanto antes. Quando estivesse em melhores condições financeiras, ela tomaria Christopher do ex-marido, simplesmente pela força do querer. Sônia sabia claramente que Charles só quisera ficar com o menino para provocá-la, dar-lhe o troco por ela ter lhe pedido o divórcio. Amar o filho, sim, ele o amava, mas não a esse nível de apego. Em Sydney, Sônia Mendonça conheceu um sujeito que poderia lhe propiciar uma vida menos empobrecida do que já tinha, e com ele juntou os trapos. Desde o divórcio, Charles tornou-se um sujeito ainda mais reservado, vivendo num mundo de saudades, sem nunca deixar transparecer seus sentimentos. Seus olhos, de um castanho claro esverdeado, estava constantemente mergulhado num mundo de frustrações e rancores. Ele tentara, mas jamais conseguira cicatrizar as feridas em seu coração, deixadas pela ex-esposa. Foi como se ela houvesse partido de sua vida, deixando cravado um punhal em seu peito. Charles dera ao filho o nome do seu pai, que havia perdido muito cedo, como tudo mais em sua vida. Por não ter nunca com quem deixar o menino, ele arrastava o garoto para todos os lugares onde ia. Christopher, por muitas vezes, era tirado da cama às 5 horas da manhã, com sono, aos berros do pai. E ai se ele o fizesse se atrasar. Sonolento e muitas vezes faminto, Christopher ficava sentado na areia com os olhos presos nas ondas do mar, enquanto o pai pescava os peixes que serviriam para alimentar a ele e o filho por pelo menos 15 dias. Na sua outra função, Charles também levava o menino consigo e o deixava à mercê da solidão. Adaptar-se à vida sem a presença da mãe constantemente ao seu lado era extremamente doloroso para Christopher, que nunca reclamava do fato, pelo menos não abertamente. Ao chegar em casa, Amadeu contou à esposa sobre um amigo que Hugo havia feito naquele dia. Hugo está mesmo precisando fazer amigos da sua idade. Lembrou-se Marta, enquanto apanhava os peixes que o marido pescara naquele dia. Sim, um amigo é sempre um amigo. Quem dera eu ainda tivesse os meus. Há quanto tempo que não os vejo? Esse é o maior problema do avanço da idade, Amadeu. Varrer para longe muitas das pessoas que tanto nos fazem bem. É a vida, mulher. Só nos resta aceitar. Você tem razão, eu preciso deixar de ser tão dramática. E Marta levou a sério a sua decisão. Tornou-se uma mulher mais racional do que emocional. Era uma defesa, sem dúvida, para não mais se ferir com lembranças e saudades de quem tanto amou, e já não podia mais estar ao seu lado, por questões de distância ou morte. Assim, pelo menos, ela se mantinha inteira. Nas vezes em que Hugo e Christopher se reencontraram, os laços de amizade entre os dois foram se estreitando. Christopher já não era mais tão tímido quanto antes, na presença do amigo. Quando Hugo levou uma bola de capotão para os dois jogarem futebol na praia, tornou-se evidente que ambos se tornariam dois craques do esporte. Quando se cansavam de jogar, os dois pulavam no mar para se refrescarem, brincarem com as ondas, mergulharem, tornar tudo ainda mais divertido. Por muitas vezes, Christopher pegava um graveto perdido na praia
e desenhava lindas gravuras na areia, deixando Hugo sempre maravilhado com a sua facilidade para desenhar o que bem quisesse. Ele próprio tentava, por insistência do amigo, mas não tinha o bom traço como o dele. Por ser uma cidade pequena, ambos estudavam na mesma escola e acabaram caindo na mesma classe no início do novo ano letivo. O fato serviu para fortalecer ainda mais a amizade entre os dois. Naquela quadra da escola, eles podiam jogar futebol com muito mais recursos, o que favoreceu o aprimoramento dos dois no esporte. Aos 10 anos de idade, depois de mais uma pelada com os amigos, Hugo e Christopher foram tomar um banho de mar para se refrescarem. Papo vai, papo vem, e Hugo subitamente começou a se debater na água, como se estivesse se afogando, deixando Christopher desesperado. O garoto rapidamente nadou em sua direção, enlaçou o amigo e o puxou com grande esforço para fora d'água. Puxando-o pelos punhos, arrastou-o até a areia. Ao ver que Hugo ainda estava desacordado, Christopher se curvou sobre ele e, com lágrimas nos olhos, pediu em tom de súplica: "Não morra, Hugo, por favor, não morra." O desespero fez com que o garoto chacoalhasse o amigo freneticamente, como se fosse um boneco de pano. "Hugo! Hugo!" Christopher o chamava aflito. Hugo então abriu os olhos e fez "Bu!" para a surpresa e total indignação do amigo. "Você estava fingindo!" Irritou-se Christopher, avermelhando-se todo. "Estava?" Ao ver Christopher fulo da vida, prestes a socá-lo de raiva, Hugo rapidamente se levantou e saiu correndo pela praia fora. "Eu pego você, Hugo Martini! Eu pego, seu danado!" berrava Christopher, correndo atrás dele com toda a força de que dispunha nas pernas. Com a agilidade de um virtuoso atacante, Hugo conseguiu se esquivar dele até tropeçar na areia e Christopher saltar sobre ele, dominando-o por completo. "Você está acabado, Hugo Martini", falou o garoto, segurando-o firme pelos punhos. Hugo tentou se soltar, mas o riso o fez perder a força. "Você pensou mesmo que eu estava me afogando?" Hugo novamente riu. "Acho então que vou ser ator, ao invés de jogador profissional de futebol." "Seu bobo, você me assustou, sabia?" "Ah, é?" "É sim." Aproveitando-se da breve distração por parte de Christopher, Hugo, num violento ligeiro, virou o jogo. Conseguiu dominar o amigo pelos braços, ficando agora por cima dele. "E agora?" Hugo desafiou. "Como é que você vai se livrar de mim?" Nem bem fez o desafio, um caranguejo picou o seu dedão do pé. "Ai!" gritou Hugo, perdendo o controle sobre o que fazia. "Bem feito!" desdenhou Christopher, endereçando-lhe um olhar maroto. "Bem feito, é?" Desta vez foi Hugo quem saiu correndo atrás do amigo, que agilmente tentou se esquivar dele até cansar. E assim era a vida dos dois: escola, lição de casa, praia, brincadeiras e muito treino de futebol. Tinham outros amigos, certamente, mas nenhum significava tanto para ambos do que eles próprios. Quando o treinador do maior time de futebol australiano foi passar férias na cidade e viu os dois meninos com a bola no pé, reconheceu de imediato o potencial de ambos para se tornarem, no futuro próximo, dois craques do futebol profissional. Desde então passou a acompanhar o progresso deles na prática do esporte, prometendo a ambos um contrato com um grande time no futuro, caso realmente continuassem aplicados no futebol. Isso fez com que Hugo e Christopher se empenhassem ainda mais no esporte. Parte 3. O esplendor da adolescência. Aos 15 anos de idade, Hugo e Christopher se tornaram dois adolescentes,
cada vez mais interessados pela vida. Enquanto as veias explodiam de hormônios, por estarem no auge da adolescência, jogavam futebol como poucos e já eram considerados futuros craques pelos dirigentes do futebol profissional australiano. Hugo comandava a bola no pé com uma leveza impressionante. Christopher, por sua vez, parecia o T-Flash em campo. A prática do esporte e do surf rendeu-lhes um corpo escultural, de provocar arrepios nas garotas. Ambos eram verdadeiramente dois adolescentes bonitos e carismáticos. Certa noite, voltando de uma festinha na casa de uma das colegas de classe, Hugo percebeu que o amigo, ao seu lado, tremia de frio. O tempo realmente havia mudado, esfriara repentinamente, pegando Christopher desprevenido. Hugo tirou a malha que levara consigo para qualquer eventualidade, que amarrara na cintura, e fez o amigo vesti-la. Não precisa. Christopher agradeceu, fingindo-se de forte. Como não? Você está tremendo de frio. Vai dizer que é mentira? Não faça, por favor. Acho que não existe ninguém na face da terra com tanta dificuldade para assumir suas necessidades e desejos do que você, Christopher. Christopher enviesou o senho, fazendo-se indignado com o comentário. Agora é você quem vai ficar com frio, disse ele. Eu não, sou muito encalorado. Respondeu Hugo porque era verdade. Um minuto de silêncio e Hugo comentou, com o seu entusiasmo de sempre. A Vanessa me parece muito afim de você. Que nada, é de você que ela gosta, Hugo. Tenta seduzi-lo de tudo quanto é jeito. Pois para mim, ela está focada em você, Christopher. Não sei não. Pode crer. Nova pausa e Christopher admitiu. Às vezes eu me sinto um babaca, sabe? Por eu ainda não ter ficado com nenhuma garota. Estou com quase 16 anos e até agora nada. A maioria dos garotos da nossa idade já perdeu a virgindade. E daí? Só porque todo mundo perdeu, a gente também tem que perder? Cada um a seu tempo, Christopher. Quer dizer então que você ainda é virgem como eu? É claro. Se eu tivesse ficado com uma garota, eu certamente teria lhe dito. Tudo o que me acontece, eu conto para você, Christopher. Nunca guardei segredo de nada. Se os caras da escola souberem que ainda somos virgens, vão tirar uma de nós. Que tirem. Não quero passar por isso. Vai ser uma vergonha, ainda mais na frente das meninas. Então arranje uma garota para ficar com você, Christopher. Bonito como é, será fácil. Ah, vá. Risos e Hugo perguntou. No domingo nós vamos ao churrasco, na casa da Baby, não vamos? Sim, se você for. Quem sabe lá você não descola uma garota e resolve o seu problema. Não é bem um problema, Hugo, mas está parecendo. Christopher corou e Hugo adorou vê-lo sem graça. Chegando à casa do amigo, Christopher tirou a malha e lhe devolveu. Amanhã você me entrega, Christopher. Adiantou-se Hugo rapidamente. Não vou precisar dela agora. Bem, vá lá, Christopher. E com um aceno, Christopher partiu, caminhando silenciosamente em meio ao lugar adormecido, porque já era tarde. Só depois de perdê-lo de vista é que Hugo entrou na casa. Para ele, Christopher era tal qual um irmão que deveria ser amado e protegido sempre. No churrasco na casa de Baby Garber, tornou-se evidente o interesse de Vanessa Harper por Christopher Cornell. Hugo, durante o tempo todo, ficou a lançar olhares para o amigo, como quem diz: não falei que era de você que ela estava afim? A intimidade dos dois era tanta que podiam se comunicar, na maioria das vezes, por um simples olhar. Entre uma cerveja e outra,
Hugo acabou se deixando envolver pela dona da casa. Baby há muito paquerava o colega de classe, tanto que se ele não a pedisse em namoro, ela faria, cedo ou tarde. Pertencia à nova geração de mulheres que preferiam tomar a atitude que outrora fora somente dos homens. Visto que Hugo não a beijaria, ela o beijou. Entusiasmado com a sua ação, ele intensificou o beijo, envolvendo-a em seus braços, pressionando seu corpo ao dela. Depois dançaram de rosto colado e subiram para o quarto da garota, onde puderam ficar a sós e mais à vontade. Não havia momento mais oportuno para Baby do que aquele, uma vez que os seus pais haviam viajado, deixando a residência livre para ela fazer dali o que bem quisesse. Só quando quis ir embora é que Hugo deu pela falta de Christopher Cornell. Depois de procurá-lo pela casa toda, descobriu que ele já havia partido na companhia de Vanessa. Desde então, Hugo Martini ficou ansioso para saber se Christopher finalmente havia conseguido o que tanto desejava. Os dois amigos só foram se reencontrar no dia seguinte, segunda-feira, na escola. E aí, rolou? Perguntou Hugo, explodindo de curiosidade. Quando Christopher confirmou que sim, Hugo não se conteve e quis saber os detalhes. Ah, Hugo, por favor. Conta, vai. E você com a Baby, rolou? Rolou. Subimos para o quarto dela e... Foi bom? Foi. Mas eu acho que poderia ter sido melhor. Como assim? Ah, sei lá. Hugo deu de ombros. Eu esperava mais. Eu acho que ela também. Estávamos meio inseguros, sabe? Mesmo cervejado, eu estava nervoso. Primeira vez, né? É, primeira vez. Algo no tom da voz de Christopher fez Hugo olhar mais atentamente para ele. Nada mais foi dito, pois a aula teve início. Dias depois, ao voltarem de mais uma reuniãozinha na casa de uma colega da escola, Hugo e Christopher se dirigiram à praia, deserta aquela hora da noite, para relaxarem ao luar. A lua crescente, brilhando modestamente num céu quase totalmente preto, era magnífica de se ver. Cada qual fez um montinho de areia para servir de travesseiro para suas cabeças e ali se deitaram e relaxaram. Com os olhos fixos no céu, dominados pela magia do luar, ambos se silenciaram por alguns minutos. Só então Hugo teve a coragem de perguntar ao amigo algo que há dias o vinha intrigando. O que há, Christopher? Há dias eu venho notando que você anda estranho. Eu? O senhor, sim, pode falar. Somos amigos há tanto tempo. É algum problema com seu pai ou com a sua mãe? Não há nada de errado com eles. Então é com você mesmo. Eu estou bem, eu juro. Se houvesse algo de errado comigo, eu lhe diria. Eu duvido. Por mais que sejamos amigos há tanto tempo, você não confia em mim plenamente. Confio sim. Sei não. Christopher acabou rindo e admitiu. Você realmente me conhece um bocado. Só assim para perceber que eu ando mesmo encanado com algumas coisas. Com o que, por exemplo? Christopher tomou ar, como quem toma coragem e desabafou. Você algumas vezes já sentiu medo do futuro, Hugo? Hugo se fez sincero. Não, porque eu não penso muito no que será. O que será, será, não é mesmo? Hugo riu de suas próprias palavras e Christopher continuou sério. Quando me lembro de que tudo na vida pode mudar de uma hora para outra, a qualquer segundo, eu entro em pânico. Você, por exemplo, num dia você tinha os seus pais ao seu lado e no outro eles morreram de acidente de carro. Comigo, num dia eu tinha os meus pais ao meu lado e no outro eles divorciados, cada um morando numa cidade diferente. Nada mais seria igual como antes. Por essas
e por muitas outras que se vê acontecer pelo país e pelo mundo, eu sou levada a crer que a vida não é de confiança. É como se houvesse um ser maligno de olho em nós, pronto para virar nossas vidas de ponta cabeça. Quando bem quiser, basta nos ver felizes e satisfeitos com o que temos, que tudo muda radicalmente, só para nos roubar a paz e a felicidade. Eu entendo você. A vida é como um castelo de areia, Hugo. A gente constrói um lindo e quando se distrai, vem uma onda e o destrói num segundo. Christopher tomou ar e prosseguiu em tom melancólico. Hoje eu tenho você, Hugo. E amanhã? E amanhã ainda estaremos aqui, Christopher. Sempre juntos, amigos do peito eternamente. Eu espero mesmo que sim, Hugo, porque a vida, como lhe disse, é imprevisível. Você precisa ser um pouco mais otimista, meu caro. Meu avô diz que, mesmo diante de muitas derrotas e tristezas, devemos nos manter sempre otimistas. Não é porque se perde uma partida de futebol que se desiste de jogar, não é mesmo? Pelo contrário, é por causa da derrota que um time se empenha muito mais para vencer numa próxima. É, faz sentido. Mas é tão difícil se manter otimista num mundo caótico como o nosso. Ainda assim, Christopher, é a nossa melhor escolha. Por isso eu me empenho tanto no futebol, porque eu acredito em mim como jogador profissional. Você acha mesmo que vão contratar a gente? É claro que sim. Estão investindo em nós a troco de quê? Verdade. Mas é que se fazem tantos planos e tantas mudanças acontecem simultaneamente que lá vem você de novo com seu pessimismo. Tenha em mente que logo seremos dois jogadores de futebol profissionais, podendo ganhar rios de dinheiro e não pense em mais nada. Estamos treinando para isso. Essa é a nossa meta e vamos atingi-la. Christopher sorriu, sentindo-se contagiado pelo otimismo do amigo. Uma breve pausa e Hugo comentou. A Vanessa me parece cada vez mais amarradona em você, Christopher. Você acha? Não só eu, como a escola inteira. E você, está amarradão nela? É bonita, não nego, mas... Silêncio novamente. Um longo e inóspito até Christopher admitir. Naquele dia em que eu e a Vanessa ficamos, bem, eu também fiquei frustrado com a nossa transa. Esperava bem mais. O seu problema deve ter sido o mesmo que o meu. Arriscou Hugo um palpite. Não rolou legal porque estávamos nervosos. Coisa de marinheiro de primeira viagem. Da próxima vez será 10. É, com certeza. A Vanessa quis de novo, mas eu fiquei com receio. E se novamente for ruim? Christopher, isso você só vai saber tentando. O problema talvez seja a Vanessa. Talvez você não se sinta tão atraído por ela. Eu não tinha pensado nisso. Mas ela é linda, um corpo tão perfeito. É melhor então você tirar a prova dos 9. Deixar rolar novamente para ver o que acontece. Vou tentar. E você faça o mesmo. E eu? O senhor sim. Você me disse que também se frustrou com a transa com a Baby, lembra? Que esperava muito mais do que obteve. Opa, é verdade. Os dois sorriram. Então, tire a prova. Eu farei, prometo. Hugo juntou as mãos em louvor, fez cara de santo e, sem mais, despediram-se um do outro e voltaram para suas respectivas casas. Dias depois, como haviam decidido, tanto Hugo quanto Christopher fizeram sexo novamente com as suas garotas. Foi Hugo quem primeiramente procurou o melhor amigo para lhe contar as últimas. Eu e a Baby, nós ficamos novamente. Christopher, avermelhando-se todo, respondeu. Eu e a Vanessa também. Falou tão baixo como se aquilo fosse um segredo de Estado. Jura? Aham. E desta vez foi bom? Era Hugo quem perguntava. Foi sim, respondeu Christopher, um tanto atrapalhado,
fugindo do seu olhar. Mesmo? Hugo não sentira confiança na afirmação do amigo. Foi. E com você? Sinceramente, ainda deixou a desejar. Quase brochei, acredita? É mesmo? Pois é, eu acho que faltou cerveja. No início deve ser assim mesmo, opinou Christopher com a voz contida. Depois que se acostuma, aí sim, a coisa desanda. Você quer dizer anda? Não, foi o que eu disse mesmo. Não, você disse desanda. Christopher se avermelhou todo e procurou mudar de assunto. Meu pai vai viajar com a Margaret. Vão visitar uma parente dela em Newcastle, mas é coisa rápida. Partem na sexta-feira e voltam no domingo à tarde. Se você quiser passar o final de semana lá em casa comigo, pode ser divertido. Christopher, eu acho que a gente nunca passou um final de semana juntos. Digo, um na casa do outro. Pois é. Estarei lá. Eu vou levar umas cervejas e Elma chips. Combinado. E assim aconteceu. Parte 4. Uma ousada sexta-feira. Na sexta-feira à noite, os dois tomaram todas, enquanto assistiam a um filme na TV. Ficaram tão altos que na hora de dormir jogaram-se na cama de roupa e tudo. Então, subitamente, Hugo começou a arfar enquanto apalpava a região do estômago. O que foi? Apavorou-se Christopher. Por baixo das espessas sobrancelhas e olhos vivos e azulados de Hugo, fitava um amigo que olhava assustado para ele. Eu não estou passando bem, admitiu Hugo com a voz falha. Sinto-me quente, como se o meu corpo estivesse pegando fogo por dentro. Você deve estar ardendo de febre. Ai, gemeu Hugo com certo exagero. A seguir, murmurou algo tão baixo que foi preciso Christopher se curvar sobre ele para poder ouvi-lo. O que disse? Hugo novamente gemeu e murmurou algo. Fala mais alto, maluco, não estou entendendo nada. Bem nesse momento, Hugo agarrou o amigo e o prensou contra o seu tórax. Hugo, solte-me! Ele fez que não com a cabeça, balançando-a de um lado para o outro com o olhar mais sapeca do mundo. Hugo, por favor! Num tom maroto, o adolescente respondeu. Christopher Cornell, se você é realmente forte, solte-se. Não me desafie, Hugo. Opa, agora sim virou macho. Quase um He-Man. Hugo Martini, Christopher Cornell. Face a face, os dois ficaram se desafiando por meio de um olhar intenso. Christopher, ao tentar se soltar novamente dos braços do amigo, Hugo segurou ainda com mais força. Me solta, Hugo, vai! Pelo visto você não passa mesmo de um fracote. Fracote eu? O senhor sim. Vermelho como o diabo, Christopher redobrou o esforço para se livrar das mãos de Hugo, e quando percebeu que não conseguia, admitiu a sua derrota. Ok, você venceu. Eu sabia. Ambos sorriram, um para o outro, movido por aquela força linda que os unia, desde os 7 anos de idade. O tempo pareceu parar naquele instante mágico. Hugo então sentiu o seu peito se inflamar e o desejo, há muito contido, de beijar o amigo nos lábios foi tão certeiro que, quando deu por si, já havia derrubado suas vergonhas e o seu próprio preconceito. Christopher fora pego tão de surpresa que levou alguns segundos para se dar conta do que realmente havia acontecido. Ao perceber que ele iria se afastar, Hugo prendeu-lhe o rosto pela nuca, até dominar novamente os seus lábios com um beijo ousado. E desta vez, Christopher Cornell recuou o rosto e o corpo com tanta força que conseguiu soltar-se dos braços do amigo. Hugo, você não deveria ter feito isso, exaltou-se contrariado. O que foi que deu em você? Hugo não hesitou em responder. Senti vontade, ora, só isso. Queria saber como é.
Queria saber como é beijar um cara? Você endoidou? Não, há tempos que eu sinto vontade. Você só pode estar brincando. Desta vez não, eu falo sério. Christopher voltou a corar, e ao fugir dos seus olhos, Hugo apertou firme o seu antebraço e perguntou seriamente: Foi bom, não foi? Christopher voltou a encará-lo de testa franzida. Bom? Foi, não foi? Eu gostei. E acho que você também gostou. Que nada! Foi tão rápido que nem deu tempo de sentir coisa alguma. Se foi muito rápido, eu posso repetir, para que você possa ter uma noção mais clara. Que tal? Hugo, o que está acontecendo com você? O amigo lhe respondeu com muita convicção. Estou tentando me encontrar, Christopher. E desde quando você se sente perdido, Hugo? Desde que transei com a Baby e eu não gostei nem um pouco da transa. Você mesmo já me disse por que isso aconteceu. Disse sim, mas... Mas o que, Hugo? Talvez eu não tenha gostado da transa porque sou gay, Christopher. Levantei essa possibilidade outro dia. Hugo Martini, você não é gay. Você joga futebol, sai com garotas, bebe, fala bobagem. Lembrei-me disso também e relaxei. De fato, sou um cara que foge aos estereótipos da maioria dos gays. Só que descobri que tem muito gay por aí, mais macho do que muitos machos em geral. E tem sim. Por isso decidi tirar a prova dos 9, entende? Para eu ter certeza do que realmente sou. Christopher engoliu em seco e voltou a esconder os olhos do amigo. Sem encará-lo, disse: Hugo, você nasceu homem, eu também. E não há dúvida quanto a isso, ok? Eu sou um homem, sim, Christopher. Disso eu não tenho dúvida. Mas quanto à minha preferência sexual, essa eu preciso tirar a limpo. E você bem que poderia me ajudar. Eu? Você foi sempre o meu melhor amigo, sempre compartilhamos tudo. Mas não a esse nível, Hugo. Christopher estava deveras chocado com a proposta do jovem. Quer saber de uma coisa? Não estou gostando nada desse papo. Por que ele te assusta? Hugo o desafiou. Você também não curtiu a transa com a Vanessa. Pode ser também porque... Não termine a sua frase, Hugo, por favor. Só estou querendo ajudá-lo, Christopher. Não, Hugo, você está querendo me deixar confuso. Desculpe. Christopher bufou e amarrou ainda mais o senho. Um minuto de silêncio e Hugo voltou a falar. E se eu for gay, Christopher, você vai continuar gostando de mim? Vai continuar sendo meu amigo? Se você for gay, Hugo, iremos à igreja e falaremos com o pastor. Ele certamente irá ajudá-lo. Eu já pensei nisso também. Mas eu sinceramente não sei se vou me importar com o fato de ser gay. Se eu for, que assim seja, ora. Christopher não deu a devida atenção ao que o amigo dizia. Cortou simplesmente as palavras para impor as suas. Não esqueça, Hugo, que ser gay é uma questão de opção. Se é, basta você optar por não ser, que ficará livre desse mal rapidinho. Aí é que está, Christopher. Será mesmo que é uma questão de opção? O rosto de Christopher murchou como uma flor. É claro que é. Todos dizem que é. Se fosse realmente, você não acha que a maioria optaria por não ser gay, diante do tamanho preconceito que existe espalhado pelo planeta? Bem, Christopher se mostrou confuso novamente. Acho melhor a gente dormir, Hugo. Você tem razão. Christopher virou-se para o lado e lhe desejou boa noite. Boa noite, Christopher. Hugo permaneceu ali, olhando para o teto, iluminado apenas pelo luar, que entrava pelas frestas da janela, e sentia sua língua coçar de vontade de perguntar outras coisas ao amigo. Por fim, falou. Não sossegaria enquanto não fizesse. Christopher faltou-lhe dizer algo. Meu Deus! O que é dessa vez, Hugo? O jovem limpou a garganta antes de se explicar.
Já faz algum tempo que eu me sinto excitado toda vez que o vejo no vestiário. Eu? A voz de Christopher falhou. É que às vezes você também me olha de um jeito. Que jeito, Hugo? Bobagem sua. Meu jeito de olhar para você ainda é o mesmo desde o dia que o conheci. Tá, tudo bem, calma. Mas Christopher não se acalmou. Sentou-se na cama, ligou a luz e disse com grande tensão: É melhor você ir embora, Hugo. O pedido deixou Hugo arrasado. Jamais pensou que o amigo tão querido chegasse àquele ponto. Está bem, concordou ele, enfim, sem fazer alarde. Eu só espero que continuemos amigos depois disso. Sim, sim. Christopher se sentia cada vez mais incomodado com a situação. Até logo. Somente quando a porta da frente da casa se abriu e Christopher avistou a escuridão lá fora, é que ele percebeu o que realmente estava fazendo com seu melhor amigo. Hugo, espere! O rapaz voltou-se para ele. O que foi? Fiquei tão desorientado com tudo o que me disse que... Você não precisa ir embora. Não agora, no meio da noite. Eu posso ir numa boa. Não, fique. Quer mesmo que eu fique? Sim. Não senti firmeza. Christopher tentou reprimir um sorriso e não conseguiu. Hugo, muito geminiano, brincou com um amigo canceriano. Se eu permanecer nessa casa, eu posso te atacar enquanto estiver dormindo. Largue de bobagem. Eu estou falando sério. Por favor, Hugo, vai mesmo correr esse risco? Se você tentar me agarrar, vai levar uma na fuça. Pode ser que eu goste. Christopher fez ar de mofa e, jogando-se novamente na cama, falou: Deite-se e cale essa sua boca. Se quiser, eu posso ir dormir no sofá. Calado! Hugo descontraiu-se um pouco mais e atendeu prontamente ao pedido do amigo. Por quase 5 minutos, ambos ficaram em silêncio, algo que lhes pareceu levar 5 horas para passar. Christopher, falou Hugo, quando não mais suportou o silêncio entre os dois. O que é dessa vez, Hugo? Sei que está tentando dormir e não consegue. Se é por medo de eu te atacar durante o sono, prometo que não farei. Já lhe disse que sei me defender. Será mesmo? Hugo, hoje você está impossível. Novamente o silêncio pairou entre os dois e um desconforto se espalhou no ar. E desta vez foi Christopher quem quebrou a quietude. Isso que você vem sentindo, Hugo, talvez seja porque ainda não encontrou a garota certa para você. Quando ela aparecer? Pode ser. Os dois suspiraram, fecharam os olhos e tentaram novamente adormecer. Christopher, só mais uma coisa, falou Hugo, quebrando o silêncio novamente. Eu estou com medo de que você não queira mais ser meu amigo, depois do beijo que trocamos e de tudo que eu lhe disse. O rapaz se virou para ele e respondeu firmemente. Eu jamais deixaria de ser seu amigo, por isso, Hugo. Somos como irmãos. Eu sei. Se sabe, então relaxe e durma. Está bem, eu vou tentar mais uma vez. Faça isso, farei o mesmo. Finalmente eles se aquietaram e conseguiram pegar no sono.